neste lugar. Espírito Santo, és bem-vindo na minha vida. Espírito Santo, és bem-vindo na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu lazer. Espírito Santo, és bem-vindo na minha vida. Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Amém? Podei vos assentar. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim para ele: você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Sabe por quê? Porque aqui o Senhor ordena a bênção. E esta noite Ele vai ordenar uma bênção sobre a sua vida. Olha bem nos olhos dele e diz assim: creia. Responde. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos da fé. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Diga assim: eu sou da fé. Mais forte: eu sou da fé. Amém. Né? A palavra de Deus diz que nós somos da fé. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, porque quem tem o Evangelho é Jesus Cristo, não é Mateus, não é Lucas, não é Marcos, não é João. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo a visão desses homens. E nós vamos hoje ver a visão do João, no capítulo de número 6. João, ele procura apresentar Jesus no Evangelho como o Filho de Deus. Ele procura mostrar a divindade de Jesus Cristo, homem, para nós. Tá bom? João, no capítulo de número 6, eu gostaria de ler com a igreja, ler com vocês, a partir do versículo de número 60. João, capítulo de número 6 e versículo de número 60 a seguir. Amém? Os irmãos encontraram? Então leiamos a palavra de Deus, que diz assim, ó: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que eu vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura
quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Nós vemos aqui que Jesus havia feito um discurso. Esse capítulo 6 é um capítulo em que o João, ele não fala de milagres. Ele chama as obras de Jesus, aquilo que Jesus realiza, de sinais. Então, Jesus havia, segundo João, realizado alguns sinais entre o povo, entre os judeus, entre a multidão, entre os seus discípulos, entre o povo de uma forma geral. Um desses sinais, nesse capítulo 6 mesmo, Jesus havia andado sobre o mar, ido ao encontro dos discípulos que se encontravam dentro de um barco, lá no meio do mar, e Jesus havia andado por sobre o mar. Um outro sinal relatado pelo João foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E quando Jesus realiza esse sinal, a multiplicação dos pães e a multiplicação dos peixes, um certo número de pessoas querem até proclamá-lo rei. Eles querem eleger Jesus o rei de Israel. Porque, amados, imaginem vocês, um presidente, uma presidenta que anda sobre o mar. Um presidente, uma presidenta que, olha, estava passando fome, ele vai lá e multiplica os pães e os peixes. Que problema haveria nessa nação com um rei desse? Enquanto Jesus estava ali, suprindo a necessidade física, suprindo a necessidade material, o povo queria proclamá-lo rei. Uma vez, aqui no capítulo 6, Jesus, depois de palestra, depois dos sinais, ele pega um barco e atravessa o mar, atravessa o rio lá com seus discípulos. E vai para o outro lado. A multidão, quando percebeu que Jesus não estava ali, que Jesus já havia se retirado, que o homem do milagre, o homem que multiplica os pães, havia se retirado, ninguém sabia para onde. E começaram a buscar, começaram a procurar onde está ele. Cadê o nosso rei? E muitos deles, aqueles que puderam, pegaram em barcos também, entraram nos barcos. Então uma multidão atravessou o mar e foi procurar Jesus em Cafarnaum. Eles atravessaram, porque eles queriam aquele homem, rei, como seu líder, como seu mestre. Aquele homem que havia multiplicado o pão, aquele homem que havia andado por sobre o mar, desafiado a lei da natureza. Eles buscavam esse homem. Mas Jesus, depois, um pouquinho antes aqui do que nós lemos, a partir do verso 41, mais ou menos, na verdade, a partir do verso 22, Jesus começa a falar que existe um outro tipo de pão, que não aquele pão que ele acabara de multiplicar. Jesus começa a falar que existe um outro tipo de alimento tão necessário à humanidade que não aquele pão que ele acabara de dar.
Jesus começa a falar que Ele, Jesus, é o pão que desceu do céu. Ele começa a falar que nós, que a igreja, que o povo, que a humanidade precisa se alimentar dele. Hoje nós temos uma forma de nos alimentarmos, física e espiritual. Segundo os nutricionistas, o certo, o bom seria que todo ser humano se alimentasse 6 vezes por dia, fracionadamente. Não é que você vai comer 6 vezes por dia, de manhã um prato de feijoada, na hora do almoço uma lasanha e à noite um churrascão. Não é isso. Não é dessa maneira. É você pegar aquilo que você ia comer o dia inteiro e dividir em 6 vezes. E se nós passamos um dia sem nos alimentar, eu não sei você, não imagino como você começa a se sentir. De repente você comeu tanto no dia anterior que o seu organismo até agradece. Mas em geral o que acontece é que se nós ficamos um dia sem nos alimentar, pelo menos eu sou assim. Meu Deus, alguma coisa, pelo amor de Deus, aí. Se a gente passa 2 dias, então, você fica um pouquinho em pé, me dá uma cadeira, por favor, não estou aguentando ficar em pé. Queremos nos assentar, queremos desmaiar, começamos a ficar pálido, com olheira. Aí você faz assim, o estômago está lá no fundo, a barriga, né? Se for meia grandinha, sai mais para frente ainda, porque o estômago foi lá para dentro. E nós começamos a ficar uma coisa de louco. Dizem algumas pesquisas que um ser humano consegue ficar até 11 dias sem alimento, que ele não morre. A partir daí já começa a ter problema, né? Mas a nossa condição física, as nossas tremedeiras, o nosso mal-estar, a nossa dor de cabeça, da tontura, da fraqueza, você quer ficar deitado, porque você fica 1 dia, 2 dias sem se alimentar fisicamente falando. O alimento desse pão que desceu do céu, e ele está sendo dado para nós ainda hoje através da palavra de Deus. Nós achamos às vezes muito. 3 vezes por semana. Quarta, sexta, domingo. Não vou porque eu estou cansada. Engraçado que cansar de comer ninguém cansa. Você até passa mal, ai meu Deus, comi demais, né? Aí passa meia hora, já está abrindo a geladeira, ver se tem alguma coisa, se levar uma Coca-Cola para desentupir, alguma coisa, mas você está procurando. E nós achamos muito vir 3 vezes por semana nos alimentar da porção do céu. Igual o pessoal aí gosta de dar sopão, né? Você deve conhecer alguém que faz sopão aí, né? Para dar para os moradores de rua. Aí tem um amigo da gente lá em Londres, até que ele ajudou o Weber lá nos primeiros dias, né? E ele também faz esse trabalho de dar comida para os moradores de rua, né? Viciados, aquele tipo de pessoas que vivem nas ruas, que são carentes, que são alvo do amor e da misericórdia do Senhor. Aí ele fala que eles iam 1 vez por semana, a igreja se reunia, né? Ia lá levar aquele alimento para os moradores de rua. Aí um dia eu falei assim, mas eles só comem 1 vez por semana? Os outros 6 dias eles podem fazer jejum? Jesus jejuou 40, né? O que é jejuar 6 dias, né? Porque que trabalho é esse? Que caridade é essa? Que amor é esse? Que dá comida 1 vez por semana? Eu não sou contra nenhuma obra social. Porque a palavra de Deus diz que as boas obras foram feitas para que nós andássemos nela. Mas não
vivêssemos por causa disso. Acontece que no Brasil hoje tem tanta ONG recebendo tanto dinheiro do governo para fazer esse tipo de coisa, que eu acho que quando a igreja vai lá e dá... É perda de tempo, gente. Nós estamos facilitando, nós estamos colaborando para que eles sejam corruptos. Peraí, ninguém está precisando de sopão, não. Vou guardar esse dinheiro. A igreja já dá sopão. Nós estamos facilitando. A Bíblia fala que nós devemos ajudar todas as pessoas, mas principalmente os domésticos na fé. Você olhou para o seu lado, nenhum irmão seu está carente? Ninguém está precisando de nada? Então tudo bem, vai ajudar lá. Mas que obra, que benefício tem nós sairmos da nossa casa no frio, na madrugada, e dar um sopão para o mendigo, que ele pode ir dormir num abrigo, ser alimentado pela ONG, e o nosso irmão está passando necessidade. Que graça tem isso? Vem a pé para a igreja, não tem uma mistura. Que graça tem isso? Você deixa o seu irmão, o seu doméstico na fé. Mas voltando para o alimento, né? Então nós temos que nos alimentar, porque senão nós ficamos o quê? Doente, anêmico, fraco, desnutrido. Existem até umas doenças, né, que isso aí já são distúrbios alimentares, como a bulimia, a anorexia, né? Que há algum tempo atrás isso era assim, muito comum, porque havia a ditadura da magreza. Então as pessoas tinham que ser magras para ser bonita, né? Aí elas ficavam esqueléticas, horrorosas, e não se davam conta, e ia cada vez mais emagrecendo por falta de alimento, que chegava a ter falência múltipla dos órgãos. O que é isso? Faltou energia para o órgão funcionar. Gente, rim, fígado, pâncreas, vesícula, bexiga, intestino, tudo isso precisa. Coração, pulmão, tudo isso precisa de energia, e a energia ela é retirada do alimento. Então, quando nós não temos o alimento adequado, nós adoecemos ou, por vezes, morremos. E a vida espiritual? Será que é diferente? Será que nós também não precisaríamos nos alimentar adequadamente da palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual? Se você parar de comer esse alimento espiritual, aí você começa a vir só os domingos. Bom, você come só os domingos. Aí você já começa a ter uma deficiência aí nutricional, digamos assim, de fé. Uma deficiência nutricional de amor. Uma deficiência nutricional de compaixão, perseverança e outras coisas. E chega uma hora que fale tudo. Você já não acredita mais na palavra de Deus. Você não crê que é o Senhor que está falando. Você começa a achar que é o homem que está falando ali em cima. Ou melhor, a mulher, né? Agora aqui, a mulher. Começa a achar que a palavra de Deus não é mais a palavra de Deus. Que ela não é mais necessária. E aí começa a falir os nossos órgãos espirituais, nós começamos a ficar fracos, começamos a sentar no caminho, começamos a deitar e por vezes acabamos dormindo e perdemos a presença do Senhor. Ela se vai e você fica, porque parou de se alimentar. E era esse discurso, o discurso de Jesus, então, deixou de ser material. Deixou de ser multiplicar pão, deixou de ser curar cego, deixou de ser curar paralítico, deixou de ser material para se tornar espiritual. E é nesse ponto, quando Jesus transforma o discurso dele em espiritual diante daquelas pessoas, elas acham duro. Talvez você esteja achando duro nessa noite, não sei. Mas aqueles homens começam a achar e falar: duro é esse discurso, hein? Quem aguenta ouvir isso?
Mas enquanto Jesus multiplicava o pão, eles queriam fazê-lo rei, eles queriam fazê-lo mestre, eles queriam fazê-lo seu líder. Mas o discurso passou a ser espiritual e ele começa a falar que existe um pão que desceu do céu e esse é ele. Que é preciso se alimentar dele, que é preciso viver por ele, através dele e para ele. Nesse ponto, a palavra diz que muitos, não foram poucos, muitos dos seus discípulos, à vista disso, verso 66 aí, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Enquanto é carnalidade, enquanto eles estavam bem material, enquanto a sua vida material estava suprida, eu sigo Jesus, eu quero fazê-lo meu rei, ele governa sobre mim. Quando o discurso passa a ser espiritual, há um pão que você deve comer, que é a palavra. Há um pão para você nessa noite sendo servido, querido. Um pão quentinho. O pão do céu. Que está sendo servido para você nessa noite. E não é por mim. Não sou eu. Os anjos do Senhor estão passando por aí enquanto essa palavra flui aí no seu coração e ele está te servindo. Muitos dos seus discípulos o abandonaram, porque o discurso se tornou espiritual, porque não satisfazia mais o desejo ventre, não satisfazia mais os desejos carnais, as deficiências físicas, e eles abandonaram Jesus. E aí Jesus, então, ele se volta para aqueles mais próximos, diz a palavra que ele pergunta aos 12. Ele lança então um desafio, nós podemos chamar esse dia aqui, se você quiser, de o dia do desafio, o dia da decisão, o dia da escolha, porque a nossa vida ela é feita de escolhas. Eu sou professora hoje, estou prestes a me aposentar, porque um dia eu escolhi fazer magistério, fazer pedagogia, fazer pós-graduação. E hoje eu recebo os frutos dessa minha decisão. Você um dia decidiu sair da escola. Decidiu não fazer nada. O que você está colhendo hoje é fruto da sua escolha. O que você vai escolher, se você decidir hoje, não vou estudar, não quero fazer nada, eu vou ficar, vou correr atrás dos meus sonhos. Só que você nem sabe qual sonho é, porque você nem sonha, né? Então eu vou correr atrás do meu sonho. Só que você vai correr atrás do quê? Se você nem tem sonho. Você nem sabe o que você quer. E vai correr atrás do vento. E sabe o que você vai colher daqui a alguns anos, quando você estiver na minha idade? Tempestade, porque correu tanto atrás do vento. Nós somos fruto das nossas decisões, das nossas escolhas. O que você escolheu para a sua vida? Aqueles homens, eles escolheram, eles decidiram abandonar o mestre, decidiram abandonar o rei dos reis, eles decidiram abandonar o pão do céu. E é fácil imaginar o que acontece. O que aconteceu com aqueles homens, com aqueles muitos discípulos que abandonaram o Senhor. E por outro lado, nós vemos o Pedro. Jesus perguntou, então perguntou Jesus, porventura, quereis vós outros retirar-vos também? Ele desafiou aqueles homens. Muitos o abandonaram, muitos se foram, porque o discurso agora era espiritual.
Igrejas de bênção estão lotadas. Mas a palavra de Deus diz que se você ouvir atentamente, Deuteronômio 28, tendo o cuidado de cumprir todas essas palavras, todos os mandamentos, é ouvir, o Senhor falando no seu coração. Então, a bênção virá sobre ti, correrá sobre ti e te alcançará. Ela não só vai ficar correndo atrás de você, não. Ela vai te alcançar. Ela vai te pegar. Ela não vai te largar. Se você decidir pelo alimento do céu. E aí Jesus fez o desafio. Jesus lançou aquele desafio. Ele está lançando o desafio. Ele lançou um desafio para você nessa noite. Ele lança o desafio para esta igreja neste lugar. E ele perguntou: e você quer se retirar também? Então, verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. O interessante é que o Pedro não falou: Senhor, para onde? Não! É para quem? O Senhor pergunta nesta noite: você quer abandoná-lo também? Será que nós vamos ser como aqueles discípulos que não quiseram mais andar com ele? Ou nós vamos ser como Pedro? Eu disse que fácil imaginar o que aconteceu com os que o abandonaram. Com Pedro nós nem precisamos imaginar. O mundo inteiro, o planeta inteiro conhece Pedro. Lá em Roma, que já foi a capital do mundo, tem uma basílica em homenagem a Pedro. E a esses homens, ninguém nem sabe o nome, nem identificado eles foram. Eu não posso nem falar que é um Zezinho, porque não é. Não é Zé. Não tem qualificação. Aqueles homens não têm qualificação. Os que abandonam Jesus são desqualificados. Não por mim, não por você, mas pelo Espírito Santo. Não há menção dos seus nomes, da sua história. Não há menção de onde eles vieram nem para onde eles foram. E existe muita coisa escrita a respeito de Pedro. Muita coisa. Fora na Bíblia e fora da Bíblia, em livros históricos. Pedro é conhecido até hoje. Engraçado que quando a gente vai fazer uma pregação e você vai falando de Jesus, pelo menos eu não consigo imaginar. Quando fala em Jesus, a gente já imagina, né? Pelo menos Pedro, Tiago e João. Não é verdade? E quando você vai falar de Pedro, você já lembra de Jesus. É uma coisa baseada na escolha dele. O Senhor te desafia nessa noite, amada. O Senhor te desafia nesta noite, querido. Qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua opção? A partir da sua decisão, da sua escolha, vai ser a sua história. Aqueles homens tiveram uma história. Qual? Não sei. Desqualificados. Mas você pode ser marcado nessa noite de uma forma diferente. Você pode passar a ser conhecido como aquele que escolheu seguir Jesus. Você pode ser conhecido como aquele
que resolveu não abandonar o Senhor, mesmo que a tempestade esteja dando contra o seu barco, mesmo que as dificuldades estejam batendo na sua porta, mas do lado de dentro está o Senhor, do lado de dentro está Jesus, Ele está no barco, Ele está na sua casa, Ele está na sua vida. Amém? Que você possa decidir por Jesus nessa noite, amém? Você pode fechar o seu olho e abaixar a sua cabeça, em nome de Jesus. Aleluias. Pedro